Curitiba FM 98,3. Bom dia a todos, ouvintes e seguidores da Curitiba FM. Meu nome é Gelson Tunes, sou apresentador do programa Homem de 50 Anos. E estamos aqui hoje para iniciar uma programação exclusiva para vocês, falando um pouquinho sobre o homem de 50 anos nessa transição de idade. E hoje tem duas convidadas aqui para nós começarmos as entrevistas. É a Rosali Fedrigo, que é psicóloga, e a Daniela Alexandre, que é gerontóloga. E aproveitando o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, nós vamos falar um pouquinho da prevenção e precaução do suicídio. Então, bom dia, Rosali, tudo bem? Bom dia. Daniela, Alexandre, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo jóia, então. Esse programa, O Homem de 50 Anos, é em parceria com a Janela do Empreendedor. É um programa de empreendedorismo. Então, hoje nós vamos iniciar um pouquinho a conversa com a Daniela Alexandre, que é gerontóloga. Daniela, por favor, se apresente para os ouvintes da Curitiba FM. Bom dia a todos, meu nome é Daniela, então eu sou gerontóloga e fonoaudióloga na clínica Ouça Mais Viva Melhor. E nós trabalhamos quando criamos essa clínica, foi pensando no indivíduo como um todo, para a gente poder trabalhar vários segmentos, trabalhamos com aparelhos auditivos, áudio, com fonoterapias, com gerontologia, para tentar trabalhar justamente o idoso nessa fase, essa transição do jovem para o adulto maduro. E temos psicólogos, gerontólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Sim. E a empresa que você atua hoje? Ouça Mais, Viva Melhor. Foi uma empresa criada justamente para abraçar o cliente, certo, em todos os aspectos. E o que a empresa de vocês disponibiliza para os pacientes? Então, como o envelhecimento ele vem associado com várias situações, várias limitações que vão se acometendo a cada ano, e o nosso intuito foi conseguir abraçar essa pessoa nesse momento e trabalhar com ela todos esses aspectos novos na vida dela para tentar fazer a qualidade de vida melhor possível. Então, com aparelhos auditivos, com terapias, com grupos de apoio, com salas de bate-papo, para tentar integrar todas as necessidades dele. Uhum. E quais são os pacientes, os clientes que mais procuram vocês? Tem uma faixa etária, sexo? Qual é a maior queixa do pessoal que procura vocês? A maior queixa, na verdade atendemos todos os públicos, porque hoje, principalmente na questão auditiva, o excesso de barulho está em todas as idades, então tem muitos jovens também. Mas ainda a grande maioria é o idoso, justamente nessa fase. Nem o idoso, é o homem maduro que está transitando por essa área. Porque a palavra idoso é até pesada hoje. Isso, né? É pesada, não tem, né? Terceira, quarta idade, então E dentro da gerontologia, a gente tenta adequar as necessidades dele e da família neste novo momento para fazer a vida dele de uma outra forma. Então a gente abraça ele em todos os aspectos. Certo. Mas vamos começar do início? Sim, claro. O que é gerontologia? Então, a gerontologia, ela estuda o processo do envelhecimento, com o objetivo de trabalhar, favorecer o indivíduo na parte social, física e emocional. Então, inserir esse idoso, essa pessoa madura... voltou a falar do idoso. Essa pessoa madura no melhor da vida para ela. Certo. É diferente da geriatria, que é a área médica que trata as doenças do idoso, entendeu? Então, o pessoal confunde muito gerontologia com geriatria, né? E não entende muito bem o papel, mas o gerontólogo, ele tá para quê? Ele vai estudar o envelhecimento daquele indivíduo, que cada um é um ser único. Então a gente pensa na alimentação, nos processos dentro de casa, treinamos as pessoas que lidam com essa pessoa para tentar fazer o melhor, tanto para a família quanto para esse novo ser que está inserido numa nova realidade, entendeu? Sim. Porque a pessoa, ela estava numa produtividade, numa vida, e quando ela começa a envelhecer, ela começa a se deparar com limitações que ela muitas vezes não consegue lidar. E da família também não consegue lidar. E daí tiram essa pessoa do discernimento dele para ditar as regras, e isso complica um pouco a vida. Sim, sim. E temos a terceira, quarta, quinta idade, então a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Tem que só entender esse contexto. E o pessoal que chega até vocês, chega sozinho, ou chega com um familiar, ou chega através de algum familiar? Existe muita resistência para chegar até você? Depende, tem muitos casos resistentes, tem muitas famílias que vêm em busca de ajuda, porque não estão sabendo lidar com essa realidade, mas também tem muitas pessoas
que não estão sabendo lidar com esse excesso de zelo familiar, muitas vezes, entendeu? Daí que nós entramos muitas vezes com a psicologia junto. Vamos analisar, na verdade o gerontólogo ele vai fazer um apanhado geral da realidade daquela pessoa inserida naquele contexto e vai ver em todas as áreas o que a gente pode fazer para melhorar para toda a família, entendeu? Sim. Existe um tempo de tratamento? Variável, geralmente assim, porque a gente tem que primeiro fazer uma análise, estudar essa realidade. Sim. E tentar ver as alternativas e estudar com a família as possibilidades. Então, em torno de uns 6 meses para adequação e depois faz uns acompanhamentos a cada 3, 6 meses, depende da pessoa, né? Uhum. Somos únicos e nós olhamos o indivíduo, cada um sendo único. Então, sendo único. Tem sempre uma manutenção, né? E esse acompanhamento é multidisciplinar ou você chega a atender ele sozinho, só na tua especialidade? Ou tu engloba vários? Vários. Temos vários parceiros em todas as áreas. Então, justamente por causa disso, como não é uma queixa fechada, a gente alia todos os profissionais que vão poder auxiliar nesse processo. Muitos nutricionistas, médicos, cuidadores, a própria família, psicólogos, entendeu? Então a gente precisa estudar isso e ver. Então vocês não trabalham só com o paciente, vocês trabalham com a família em si. Com a família em si, sim. Todos que estão relacionados com... Exatamente, capacitamos essas pessoas também. Que você acabou de falar até do cuidador, né? Isso, que está tão ali inserido, né? Que talvez a pessoa até mais próximo fica... que o próprio familiar. Exatamente, porque a família, muitas vezes ela não tem tempo, porque o mundo está muito corrido, e ela coloca o cuidador como... Eu coloquei o cuidador, acabou meu papel, fiz meu papel, está bem cuidado. Certo. Mas às vezes o cuidador dá o melhor dele, mas ele não está sabendo ver. Porque o que acontece? Nós envelhecemos, criamos rugas, mas somos quem sempre fomos. Sim. E é isso que a gente tem que resgatar, a essência mesmo, somos o que somos. O que acontece é que nesse processo de envelhecimento, não é todo mundo que consegue ficar bem com essas limitações que vão se colocando. Porque o que tu tem que fazer? Tu tem que se reinventar. Aprender que essa limitação não está te colocando, te tirando da vida. Sim. E é isso que às vezes a pessoa não consegue sozinha. Sim. Ela acha que acabou. Se ela for um homem, é um pouco mais complicado ainda, porque era o provedor, né? Sim. E aí eu não sou mais o provedor. Qual a minha utilidade? Porque até algum tempo atrás o homem era o topo da pirâmide, né? Ele era responsável por toda a família, que hoje está mudando bastante, né? Então, hoje as gerações... mulheres são a chefe da família. Do comando, né? Mas isso mudou agora. Mas se a gente está pensando em pessoas que hoje estão com 70, 60, até 50 entrando, eles são de uma geração que ainda eram só os provedores. A mulher cuidava dos filhos, né? Sim. Agora que mudou. Então, para essa pessoa, essa transição é mais complicada. Sim. Porque ele tem que se ressignificar. Onde que está o valor dele? Nossa, tá em outros aspectos, não é só no levar o provento da família. Como você disse, a pessoa tem que aceitar essa transição, né, e se adaptar à nova realidade, à nova fase da vida, né? Exatamente. E a família também, às vezes, ela coloca limitador. Ah, meu pai não pode mais isso. Ah, minha mãe, então ele começa a travar a cercar a realidade, né? A cercar. E isso pode gerar uma insegurança para a pessoa, né? Sim. Porque a minha mãe não pode mais mexer na máquina de lavar, não pode mais mexer no fogão. Lógico, existem cuidados, mas a gente não pode limitar a pessoa. E eu acho muito engraçado que muitos familiares começam a tratar como se fosse uma criança, né? Sim. Exatamente. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Primeira coisa que a pessoa perde é a casa. Perdeu a casa. Ela passou a vida inteira num lugar, não pode mais ficar nesse lugar. Depois, muitas vezes, perde o quarto. Perde a autonomia, não decide mais nada. Não é a intenção, é do amor. Sim, é do cuidado, do zelo. Do cuidado, só que o excesso de zelo, você não está vendo aquele indivíduo. Sim. Então, você não está deixando ele ser. Se ele não pode ser, acabou a graça, né? O que acontece também quando fica mais idoso, aí a pessoa quer ficar na cama. Então fica na cama. Essa é uma grande realidade, né? E a pessoa fica pensando, o que eu vou fazer? Vou levantar, vou mexer, vou conversar com quem? Sim. Os meus filhos saíram, eu estou aqui quietinho, então eu vou ficar quietinha aqui mesmo. Sim. Eu vejo isso muito pessoalmente, né? Teve o meu avô que faleceu, ele estava indo super bem, com medicação, super bem acompanhado, mas no momento ele desistiu. Ele quis partir, né?
Exatamente, acredito eu, por causa disso. Ele não tinha pessoas da idade dele, né, que acompanhavam ele, e hoje no dia a dia, na vida de hoje que é muito agitada, os filhos, os netos não têm muito tempo para desprezar para os avós, né? E paciência, né? Principalmente paciência. A plasticidade cerebral está mais lenta, as coisas são mais lentas, porém as coisas estão ali. Então, assim, uma questão dos jovens, né, quando estão interagindo com essa pessoa, vamos supor, faz uma pergunta, demora para responder. Ih, já esqueceu. Não é, ele só está demorando um pouco mais para processar essa informação. Então é isso que a gente não tem paciência. E se a gente coloca essa família para conversar, a gente consegue resgatar tudo isso. É só trabalhar como seu avô. Bem, isso, o que eu vou ficar fazendo na cama o dia inteiro se eu não tenho ninguém para conversar? A televisão é muito rápida, a programação não me interessa. Sim. Então a gente tem que rever isso. Na realidade está no contrafluxo, né? Exatamente. Porque hoje a realidade de hoje é tudo acelerado. E eles estão ao contrário, né? Eles estão numa fase da vida que é mais tranquila, né? Já trabalharam, já correram atrás, já fizeram tudo. Né? Exatamente. A gente está falando já lá na frente, né? E o homem de 50, mas o que a gente gostaria de vocês é exatamente isso. Nós conversarmos um pouquinho para o homem de 50, quando ele chegar nessa fase, né, de idade, ele já estar preparado para isso, né? Para ele entender essa nova realidade e se adaptar também. Então, é o que eu acho assim, não sei, mas a partir dos 40, né, vamos começar assim, nosso corpo começa a entrar num declínio, certo? Só que a gente, aos 40, acha que não, isso não acontece, não faz parte da nossa realidade. Entrando nos 50, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, começam sim limitações. Eu preciso usar óculos, eu não consigo mais correr tanto como eu corria, eu não gravo tantas informações e a gente não lida bem com isso. Então, qual que é uma tendência? Fechar o olho. Sim. Certo? E o fechar o olho vai fazer com que quando chegar nos 70, 80, isso complique. Agora, se a gente consegue se olhar e ver, ok, eu tenho que usar um óculos, mas vamos pensar num óculos legal, tal, a gente consegue ir driblando, né? Eu acho que é o principal fator. A tecnologia também ajuda muito, né? A parte da visão, da audição, a medicação, os exames avançados, periódicos, né? Periódicos. Então isso ajuda. Como até através do meu programa, que eu tenho vários parceiros, que vocês são uma das parceiras, né? Eu tenho a geriatra, que é a doutora Paula Voz, né? Então ela trabalha muito com essa parte aí. Então, como você falou dos 40, geralmente também as pessoas têm aquela pré-conceito, né? Que o geriatra é uma pessoa já velha, né? Exatamente. E hoje mudou tanto que o geriatra é a partir dos 30 anos. Claro. Né? Então, tudo é um preparo para chegar naquela fase da vida super saudável, tanto físico quanto mentalmente, né? E a mesma coisa, ó, quando nós somos crianças e vamos passar para adolescência, juventude, é um processo. Sim. A gente tem que se adaptar a um processo. É a mesma coisa, se ele for aos 30 no geriatra, ele vai chegar aos 50 com outra visão, aos 60, aos 70. Mas a gente tem que se preparar. A única questão que eu vejo de mais complicador, não sei se a Rosali concorda, é isso, é que quando temos 30, 40 anos, nós nos achamos ainda invencíveis. Então a gente não pensa, imagina, isso é coisa para velho. Sim, tá o errado. Esse estigma, né? O preconceito, esse estigma que a gente tem que trabalhar. Sim. Tanto a família tem que trabalhar com essa pessoa, né? Porque tem 50 que agora, tem 50, o pai não dá mais. Não é assim que funciona. Né? Sim, sim. Então temos que cuidar. E também o país, né, o Brasil, ele está começando a envelhecer agora. É diferente da Europa, que já tem uma história gigante, né? Uma bagagem. Nós estamos, o Brasil é novo, né? Sim. E agora que a nossa população está começando a envelhecer. Então, a gente tem que se preparar. Sim. Sabe, e hoje estamos envelhecendo. Eu ando muito de ônibus ultimamente, né? E eu vejo que o número de poltronas destinadas aos idosos aumentou drasticamente dentro dos ônibus. Olha só. Então, a gente vê dentro do fluxo, dentro do ônibus, muitas pessoas de idade já mais avançada do que o normal, super ativos ainda, que eles estão ali, não estão a passeio. Muitos estão a trabalho. Claro, mesmo porque eles precisam continuar tendo uma utilidade, né? Isso é muito legal. Estão na rua, estão saindo. Exatamente. E a gente tem que estar preparado, aí que está. Todos temos que estar preparados para receber essa pessoa. E estamos vivendo mais também, né? Sim, por causa disso, principalmente. Porque a longevidade está maior.
Nós atendemos pessoas com 70 anos que estão recomeçando outras carreiras e é muito legal a forma como eles contam isso pra gente. Mas por quê? Porque eles se sentiram inseridos, porque eles não perderam a fé neles, porque as pessoas com as quais eles convivem estão vendo ele ainda como um ser humano que é o certo, entendeu? E não limitando o grande exemplo sou eu mesmo, né? Sim. Com 49 anos, estou iniciando uma nova profissão, né? Por exemplo, não sou regionalista, estou aqui agora também iniciando o programa também junto com vocês aqui também. Claro. Né? Então a gente vai se reinventando, né? E isso não sei quem foi que me falou uma vez, até inclusive não sei se foram vocês. Acho que foi a Rosalie até, que me comentou que a partir dessa idade é bom aprender uma nova língua, né? Exatamente. Música, um idioma, isso vai ajudando as conexões cerebrais. Na verdade, o que acontece a gente vai perdendo, né? Sim. Mas o que é uma descoberta também super legal? É bem isso aí. Não é porque a gente perdeu na terceira idade, ou entrando na terceira idade, a gente consegue ter uma recuperação de uma memória cognitiva de 10%. Então, eu posso trabalhar o meu cérebro, apesar de eu já ter 50, 60 anos, para ele ficar melhor, para ele ficar mais ativo. E a ilusão anterior era que isso só acontecia na juventude, e não é assim. Então, eu tenho que fazer isso. Aprender uma segunda língua é forte, ajuda muito. Fazer uma dança cantando junto, fazer um movimento motor com a fala também, são tudo exercícios que trabalham o cérebro. Então, a gente vai ficar mais ativo. Eu estou com um cérebro aos 50, eu posso estar melhorado aos 70, se eu quiser entender. Isso também é muito mágico, né, gente? Isso também nos mostra que a gente pode mais. Isso é muito legal. E é bacana, assim, que vocês falando agora, eu estava me lembrando de um caso. Uma outra parceira que nós temos no nosso programa do Homem de 50 é a cirurgiã plástica, que é a doutora Aline Loss. E ela comentou, aliás, eu estava conversando com ela que existe um procedimento para rejuvenescimento das mãos, e eu não sabia. A gente vê muito o pessoal fazendo botox, lift no rosto, etc. Sim. E sempre me chamou a atenção que as mãos e o pescoço sempre entregam a idade, né? E hoje não mais, né? E eu comentei com ela, por que as pessoas, principalmente os homens até, mais homens do que mulheres, né? Aliás, está aumentando bastante o número de mulheres agora, que praticam bastante academia e ficam com o corpo fortalecido, eles têm a aparência das mãos e do pescoço menos envelhecidas do que a pessoa que não pratica o halterofilismo ou musculação em si. E ela me comentou que exatamente quando tu faz os exercícios de musculação principalmente, tu vai renovando as células. Claro. Então o envelhecimento vai sendo retardado. Isso é muito. E você falou da dança, a Rosalie me falou da terceira língua, de uma segunda língua, né? Isso então tudo tá mexendo com a plasticidade cerebral. Diferente do que vocês falaram do idoso, do cara que está entrando na idade, fica só deitado, sentado, assistindo uma televisão. Então, que é esse que a gente tem que cuidar. O que acontece? Se ele está com uma dificuldade de mudança, me aposentei, e agora? Me aposentei agora. Sim. Fico no sofá vendo televisão, enchendo o saco da esposa, por exemplo, porque eu perdi, eu não sei o que fazer. Então, esse cara tem que ser resgatado, porque ele tá se prejudicando e ele não precisava, porque esse cara perdeu a fé de que existe vida após a aposentadoria, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, isso é muito legal da gente voltando trabalhar. no que você tinha comentado, aí entra exatamente no programa da Janela do Empreendedor, né? O homem que está se aposentando, né, está iniciando uma nova profissão, né? Então ele precisa até muitas vezes de uma orientação do empreendedorismo. Claro. E da gerontóloga também. Claro, não é verdade? Do acompanhamento psicológico também. Exatamente. Né? E para nós entrarmos agora no Setembro Amarelo, né, gostaria que a Rosalie falasse um pouquinho mais, mas até vou fazer diferente. Vamos dar um intervalo aqui agora e nós voltamos aqui em instantes. Ok? Ok. Audiência qualificada. Curitiba FM 98,3. Bom dia, retornando à entrevista com a Rosalie e com a Daniela no programa Homem de 50 Anos. Daniela, então nós estamos conversando agora em off e você tem um caso para nos contar de um paciente que você está atendendo, né? Sim, ele tem 52 anos, é empresário e criou uma grande empresa. E ele está num momento que a família está tomando conta dessa empresa. Ele está perdendo espaço. E ele nos buscou para isso. Ele que veio em busca. Só que ele
o que acontece? Nessa idade é bem o clássico comportamento. Ele está tendo algumas doenças crônicas que causam algumas disfunções, né? Que estão prejudicando ele nesse processo. Então ele está tendo que lidar com isso, com o envelhecer, bem claro, com algumas patologias associadas, e ainda está perdendo espaço. E as pessoas, a família está tomando conta e está reforçando a perda de espaço para ele. Então a gente está tendo que primeiro trabalhá-lo, ele tem a questão auditiva envolvida, então estamos trabalhando com os aparelhos auditivos primeiro, readaptando, reacostumando ele a ouvir, a entender, para depois convencê-lo. Ele ainda é resistente a passar para o setor de psicologia, né? Para depois a gente poder conseguir chegar na empresa e ver como vamos reestruturar toda essa história dele, sabe? Certo. E é uma empresa familiar. Familiar? Então é própria família, tanto no âmbito profissional quanto familiar, é os mesmos integrantes. Sim, então. São os mesmos. E assim, graças a essa pessoa, toda a família está empregada, mas isso foi esquecido. Graças a essa pessoa, a empresa está num patamar alto, sim, ela tem um nome. E as pessoas não enxergam, entendeu? Então, só porque ele está com 52 anos e está com algumas limitações, ele está perdendo espaço. E foi ele que procurou vocês? Foi ele que procurou e tá precisando bastante mesmo. E o teu acompanhamento agora, você já está envolvendo a família ou está só focada nele? Ainda não, porque ele ainda não liberou. Primeiro a gente está trabalhando ele. A questão auditiva dele, que estava sendo um grande dificultador. Né? Quando a gente não entende, a gente não participa. Se a gente não participa, a gente é um vaso. A gente não é um ser humano. Daí mesmo que as pessoas não te levam a sério. Então, como a gente voltou agora com a questão auditiva, ele está num processo, já está numa compreensão melhor, ele está conseguindo se empoderar um pouquinho mais do espaço dele, entende? Para depois a gente partir para a família. Legal. Entrando agora no Setembro Amarelo, né, que é a prevenção do suicídio, eu tive dando uma pesquisada e, incrível que pareça, Curitiba é a capital que maior índice de suicídio. Né? E são dois blocos de idades que são destaque, né? E uma delas é o homem a partir dos 45, 50 anos, né? E acho que entra muito dentro do que tu comentou aí agora, né? A perda do espaço, né? Sim. Muitos homens ainda são ativos, muitos homens ainda perdem o emprego e não conseguem se relocar no mercado em função da idade, né? Que existe esse preconceito novamente, né? A palavra preconceito está muito em alta, né? Para essa idade, né? Claro. E então, com certeza é um dos fatores para levar a pessoa ao suicídio, né? E isso aí entra você trabalhando com essa parte também, né? Do suicídio, né? Entra, porque assim, o que acontece? A gente acha que o idoso, a vida acabou para ele, então ele resolve terminar com a vida dele. Mas não é bem isso. Com 45, 50 anos, quando a pessoa vai perdendo esse espaço, o que ele perde? Ele perde autonomia, ele perde autoridade, ele perde poder de decisão, muitas vezes perde o cônjuge, sim, perde espaço, né? Perde vida. Então, a transição. E aí os jovens tomando lugar, assim, a pessoa tem que se defender disso, né? Sim. Ela tem que ser inserida novamente junto com o jovem, né? Eu vejo que muito nas empresas grandes, o homem, nessa idade, muitas vezes, ele, mesmo sendo o proprietário ou o dono da empresa, ele se torna ser um conselheiro, né? Isso. Ele entra numa fase, uma nova fase. Só que muitas empresas não conseguem acompanhar e criar esses novos cargos, né? E como você falou, você que está tratando desse senhor aí, que estão deixando ele de lado, simplesmente deixaram de lado. Claro. E estão perdendo um conteúdo enorme, né? Exatamente isso. Perdendo conteúdo enorme. Não basta criar um cargo de conselheiro, tem que ser respeitado esse cargo, porque a empresa está naquele patamar graças àquela pessoa. É lógico que o jovem vem com um monte de novidades, né? Mas se a gente inserir ambos, trabalhar os dois, a empresa só tende a crescer, né? Sim, porque a pessoa tem muita experiência. Aí entra a inteligência um pouco, né? É isso, mas é difícil, Então, assim, como tem a maioria das pessoas entrando nos 40 anos começam a desenvolver uma questão auditiva, sim, isso complica muito o quadro, porque daí se eu escuto menos, o que o pessoal de fora fala? É desligado, não tá nem aí, não presta atenção no que eu falo. Mas não é isso. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma questão auditiva inserida. E a questão auditiva é muito forte. Sim. Porque a gente está vivendo um ambiente com muitos barulhos. Então, assim, às vezes a pessoa está sendo tratada como uma pessoa incapaz, ela simplesmente está com alguma alteração que precisa ser consertada, entendeu? Sim, sim. Dá para resolver. E daí é multiprofissional e multifamiliar. Exato. Né? De repente é um dos momentos para evitar
entrar dentro da prevenção do suicídio, né? Sim. Rosali, você me comentou em outra oportunidade que o homem nessa idade ele tem que se reinventar, né? Ele tem que se readequar à realidade atual, né? A fase nova. Dentro da empresa, digamos, o homem que perdeu a oportunidade, foi demitido e quer se relocar, ele tem que cuidar com a vestimenta dele, né? Ele tem que tentar se misturar com a nova realidade, com os jovens, né? Tem que cuidar a postura, tem que fazer um novo treinamento, se aperfeiçoar, né? Para a nova realidade. Isso também entra na parte de prevenção de suicídio, não é verdade? Sim. É muito importante a gente falar sobre o suicídio. Isso é uma forma de prevenir. Sim. As pessoas, normalmente, elas começam a comentar sobre as tendências e intenções do suicídio. E aí, esse é o momento que a gente deve ouvir a pessoa. Porque qualquer intenção ou tentativa de suicídio, a gente tem que levar a sério. A pessoa pode comentar sobre isso e a família não acreditar, um amigo não acreditar. E qualquer intenção ou tentativa da pessoa estar falando que ela vai cometer o suicídio é uma forma de a gente prestar atenção, levar a sério e procurar ajuda, oferecer suporte e um apoio médico, sem julgamentos. Porque um ato simples de ouvir e tentar ajudar a pessoa, a gente pode salvar vidas. É muito importante, pegando esse gancho, pensar nisso. A pessoa, o familiar, as pessoas que convivem com alguém que está com 50 anos, se a pessoa está mudando o seu comportamento, drástica ou gradativamente, ela não tem mais interesse, atitudes diferentes, tem alguma coisa errada. E não fechar o olho é muito importante. Porque a gente fala, tá ficando velho. Não é assim, é bem isso. Verdade. O que a pessoa está falando, a gente precisa ouvir, realmente ouvir. Sim. E sair daquela correria do dia a dia para tentar dar espaço para essa pessoa se manifestar, porque ali a gente pode descobrir muita coisa. Eu acho que a grande sacada, a grande chave para iniciar uma prevenção do suicídio, exatamente o que você falou. Ouvir, né? Ouvir. Eu acho que tu tem que ouvir, não só com o ouvido, mas ouvir com os olhos, que eu digo, né? E sem julgamento. Exatamente. Eu acho que o julgamento é muito pesado para essas pessoas que estão nessa fase. Veja bem, a pessoa que se aposentou e está lá largada, sozinha e tal, e a família foi indo, né, na correria da vida e está ali, ela está só em casa. Sim. Ela tem o maior tempo do mundo para pensar. Se ninguém está ouvindo ela vai pensar mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E quanto menos ela é ouvida, mais ela se sente inútil e mais coisas vão passando pela cabeça dela. Entra depressão, entra baixa estima. Enquanto o jovem, né, quando tenta suicídio, ele tenta várias tentativas. Tem um estudo que mostra que os idosos, ou as pessoas a partir dos 40 anos, no máximo 4 vezes. Porque assim, ela é certeira, ela tem tanto tempo para pensar que infelizmente ela vai e usa um método que é definitivo. E quando a gente pensa em suicídio, é tirar a própria vida, sim, mas é também se largar, esquecer de si, se abandonar e pensar que não tem mais valor, entendeu? Isso é outra forma de se acabar, né? Sim. Agora vindo para cá também para a rádio, eu li um post que achei bem interessante, que é sobre o Setembro Amarelo. Então ele quer matar a dor que ela está sentindo, não é a vida é uma consequência, né? Sim. Exatamente. Ela quer acabar com a dor que ela sente na alma. Exatamente. É uma dor intolerável. Isso. Então ela tem uma imagem aqui cinza. Que a parte da região de tal coração está em branco. Imagina. Como ela perdeu o amor pela vida, né? Sim. Ela perdeu o amor pela vida. E a gente acha que é só aquela pessoa, que ela chegou naquele momento, mas não. Sim. Todo mundo, todos ao redor dela estão participando desse processo, entendeu? Sim. Se não olham para ela, se não escutam ela, né? Ela tenta demonstrar, mas aí a pessoa não acredita. Existem alguns sinais que a gente deve ficar atento, que é depressão, é o transtorno bipolar, que horas as pessoas estão muito felizes,
outros momentos estão muito tristes, e este momento de depressão, que a pessoa pode pensar em suicídio. E este é o momento da intervenção. Esses são sintomas de um pré-suicida, né? Exatamente. Tem alguns dados assim, que eu dei uma pesquisada, esse é um deles, assim, bipolar, né? A pessoa que mudou o humor drasticamente. A agressividade descontrolada. Agressividade é um dos sintomas, né? Aquela da pessoa que se afasta de todo mundo é um outro sintoma, né? A pessoa que está depressiva é um grande fator, né? E a depressão engloba várias situações agora também, né? Sim. Eu acredito que seja até a doença do século agora, é a depressão, né? Com certeza. Depressão, estresse. Sim. O estresse também te tira completamente do prumo, né? Sim. Então começa a vir pensamentos de tirar a vida, né? Mas eu vejo assim pelo programa do Homem de 50 anos, como tem muitos profissionais envolvidos no programa, então eu vou pegando um pouquinho de informação de cada um, né? Então eu comentei para vocês da cirurgia plástica, né? A minha personal também, que é a Cecília Iaco, ela comenta muito isso, a atividade física, o fato tu ir na academia, de conviver com outras pessoas fora daquele teu círculo, muitas vezes dentro de uma empresa, no caso do teu paciente. Exatamente, né? exatamente. Ele tem novas ideias, o convívio com novas pessoas, novos assuntos, né? Oxigênio o cérebro, exatamente. Né? Ele vê iguais, fazendo exatamente. Coisas diferentes. Isso é muito legal. Por exemplo, uma esteticista também, a Flávia Anjos, que é outra parceira também, e o homem também que começa a se cuidar. Né? Eu, por exemplo, eu fiz o Botox, né, para dentro do programa, não que eu achava necessário, mas eu fiz até para incentivar os homens também a fazer, porque isso é outra coisa que entra, é o preconceito, né? E hoje não existe mais isso. Então a aparência do homem também se preocupa com a aparência, só que muitas vezes ele tem vergonha de demonstrar que se preocupa, né? Ainda, né? Exatamente. Ainda está num processo. Ainda. Né? E aí eu estou te falando, tudo entra para essa parte do suicida aí também, né? A pessoa também que não está se sentindo, está tendo amor próprio. Exato, amor próprio. Gente, pensa se tu não se entende mais naquele mundo, entendeu? Se as pessoas não te valorizam, se tu não te acha mais na realidade corrida, se a tua pele, se tu não te enxerga mais no espelho, tu não te acha? É a utilidade. É a tal da utilidade. E a Rosalie falou uma coisa que eu acho que é super importante, que ela sempre fala também para os nossos clientes, que é o não julgamento, né? Nós temos a mania de julgar o outro. Sim. Seja positivo ou negativo, sempre julgamos. E para chegar e conseguir resgatar alguém que está com essa ideia em mente de suicídio, a gente tem que estar aberta para ouvir sem julgar. Né? E ajudar. Sim. O ouvir tá suando também, se dá um eco no meu ouvido, assim, o ouvir, porque eu achei uma palavra muito que linka muito com esse assunto, né? E tá totalmente dentro da área de vocês, né? Exatamente. Muito dentro da área de vocês. E quando a gente escolheu ouça mais, foi isso. Se ouça mais. Sim. Se escute. Nós estamos aqui para te ouvir, para te entender, mas você também tem que se ouvir, né? Então essa ouça mais e viva melhor. Exatamente. Esse slogan é ótimo, né? Esse é o slogan do empreendedor. Viu? Mas bacana. Rosalie, o que tu poderia, assim, de repente, dar de informação para a família, tá? Ficar atento, né? Não só para o homem, né? Eu digo assim que o programa Homem de 50 anos é uma referência, tá? Então a gente não faz um programa só para o homem que está próximo dos 50, não chegou ou passou dos 50. O homem de 50 anos tem a esposa, tem a companheira, tem os filhos, muitos já têm até netos, né? Então eu digo assim, é um programa familiar, né? Então eu criei o Homem de 50 anos, que é um ponto de referência, é a ponta da pirâmide e a pirâmide é enorme, né? Então o que você poderia falar para a família, né, desses homens que estão nessa transição, né, envolvendo a parte do suicídio, mas a recolocação profissional, adequação da família? Quais são os cuidados que você acha que a família que está em volta, que tem um contato com essa pessoa, o que elas poderiam fazer para ter uma qualidade de vida familiar melhor? Principalmente inserir a pessoa, o homem, Sim. ali, continuar com a multidisciplinaridade assim na família, né? Ele
estar sempre envolvido com os filhos, com a esposa, porque o que acontece também é o seguinte, a pessoa entra numa rotina e aí o que ela tem que fazer? Ela tem que quebrar essa rotina, continuar a sair, vai a um parque com a esposa, vai ao parque com os filhos, fazer mais interações. Sim. Né? Não pensar, não, eu vou ficar em casa porque agora eu estou entrando na parte da aposentadoria, então eu vou me recolher. Eu acho que essa que é a mudança que a gente tem que ter, é estar inserido, Sim. Não querer se recolher. Colocar a pessoa no teu dia a dia. No teu dia a dia. E porque quando a gente se recolhe, a gente também se deprime. E isso são os pensamentos que vão vindo na cabeça da gente, que pode ocorrer pensamentos suicidas. Sim. Agora, ouvindo você, me entrou uma outra questão também, de um outro parceiro também, que é a Patrícia Goulart, que é uma fisioterapeuta feminina, né? E eu convidei ela para participar do programa, e ela disse, mas Gelson, como é que eu vou participar do teu programa se eu atendo mulheres? E assim, mas o meu homem de 50 anos tem as mulheres, as parceiras. Ele interage, né? Exatamente. E aí entrou o tema sexo, né? A gente vê também muitos casais, infelizmente, nessa fase de idade, se separando, né? E eu comentei com ela assim, eu quero que você fale um pouquinho, que fala-se muito do homem, de ejaculação precoce, de disfunção erétil, né, de próstata. Então, vários fatores que o homem, que é sabido, né? Claro. Que é muito aberto amplamente. Já a mulher, não. É o contrário. Muitas vezes não tem esse conhecimento. E mesmo a mulher mesmo não tem esse conhecimento, né? Então, ela fez uma matéria comigo falando exatamente disso, assim. E foi um outro fator também, que eu associei ao suicídio, porque a mulher perde o interesse de ter relações com o homem em função das patologias, né, das disfunções que ela também tem, né? E até então eu também não sabia. Exatamente. Né? E o homem tem a andropausa, que não é comentado, tão divulgado. Como a menopausa, né? A menopausa é tão real, né? Exatamente. Eu atendo um paciente que ele comentou comigo que nessa fase que ele está com 57 anos. Certo. E ele falou para mim que ele precisa de estímulo também. Então ele está precisando de preliminares para poder fazer sexo com a esposa. E a gente pensa que só a mulher que precisa de preliminares. Sim. E a própria esposa dele não se consegue se colocar nesse outro papel, né? Exato. Porque não precisava. Só vira um pouquinho para mim. Isso aí. Né? Não precisava. Então ela também não está sabendo como lidar com isso. Como lidar. É um outro fator, né? A estimulação. Exatamente. Então como a gente falou, é multifamiliar. Então, são vários temas, né, que levam uma qualidade de vida, tanto para o homem quanto para a mulher, quanto para a família. Né? Então, volto a falar, ouça mais. E viva melhor. E viva melhor. Vocês têm um programa que eu achei bem interessante também, que eu acho que é legal de a gente comentar. Que vocês têm grupos, né, de pessoas, muitas vezes também, que com a idade um pouquinho mais para frente, que não estão acostumados com a tecnologia, né, e vocês fazem esse grupo para as pessoas interagirem. Eu até te dei o exemplo da minha mãe, né, com o meu filho, que tem essa diferença de idade drástica, né, e o meu filho é totalmente tecnológico e minha mãe não era essa parte de tecnologia. E os filhos e os netos não têm paciência de ensinar os pais ou os avós, né, a entrar nessa tecnologia. E vocês têm um grupo para isso, não tem? Isso, a gente reúne algumas pessoas que têm dificuldade com a parte do celular e a gente vai ensinar a pessoa o WhatsApp, a enviar mensagens, tudo que ela precisa. Porque o neto, ele não tem paciência. Entra aquilo que a gente falou, não tem paciência. Ele não tem paciência para explicar como que faz isso quando o vozinho pergunta, como que eu faço isso, filho? O vô. E aí ele faz, assim, daqui vó que eu faço, daqui pai eu faço. Sim. Ele não tem paciência para explicar aonde que entra passo a passo. Então nós percebemos essa dificuldade
e a gente ensina a pessoa como entrar passo a passo no WhatsApp, como que ela envia, como que ela tira foto, porque às vezes uma simples facilidade para o jovem é difícil para o pai. Sim. E o que a gente percebeu? Que o nosso cliente, ele barrava ali. Então, não adiantava ele passar pela psicologia, pela gerontologia, colocar aparelho, tá bem, mas ele empatava, ele tinha tanto medo, tem tanto medo dessa tecnologia, que daí ele ficava estático e não conseguia passar. Não, eu não quero isso. Não dá pra mim, não dá, eu não entendo, entendeu? Porque isso é muito reforçado em casa. E daí que a gente pensou em criar esses grupos e tá sendo muito legal, né? E porque a gente também cria uma autonomia quando a gente domina. Sim, sim. Então, se a gente começa a dominar o celular, eu sei fazer isso, então você se empodera disso e faz. Então, a tua interação, hoje em dia, os jovens estão indo para fora do país, para outras cidades. E como que você vai se comunicar? É através do Skype, é através do Facebook, através do WhatsApp. Então, você se interage através da tecnologia. Sim. Se aproxima, né? Ainda mais, olha, agora falando um pouco de política, né? Ainda mais a parte, esse momento do Brasil, que os jovens estão indo tudo para fora do país, então os pais não conseguem, muitas vezes os avós não conseguem se comunicar, né? Nem acompanhar, né? Exatamente. A evolução dessas pessoas. E é uma ferramenta super útil, né? E necessária hoje, né? Não tem como tu fugir disso. E eu vi uma porcentagem uma vez também que o número de idosos, eu imaginava que os idosos tinham pouco acesso à internet e à rede, é muito alta. A porcentagem de idosos que estão ativos na rede, porque eles se sentem às vezes muito sozinhos e eles, através da rede, eles conseguem se comunicar, interagirem e ter novas... A maioria dos nossos pacientes está conectado, fala com a gente via conexão já, entendeu? Superou essa dificuldade e curte daí, né? É muito bacana que a gente ensinou uma a mexer no Face e tudo que a gente coloca lá, posta, e ela tá curtindo. Eu acho muito legal a interação. É muito bacana isso. Bom, meninas, posso chamar vocês de meninas? Todos nós, né? A gente poderia ficar a manhã inteira aqui conversando, né? Mas já está estourando o nosso horário aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais da Ouça Mais, né? E se vocês têm alguma coisa para oferecer para os ouvintes da Curitiba FM 98.3. Então, nós estamos à disposição. Ficamos no Batel, na rua Padre Ildefonso, 140, e nós focamos o indivíduo. Então, neste momento estamos fazendo uma campanha para inclusão da prevenção auditiva nos exames dos check-ups anuais que as pessoas deixam de fazer. Isso é uma forma de prevenir várias questões mais para frente. Então, convidamos todos os ouvintes para fazer uma avaliação, uma conversa com a gente, uma avaliação sem custo, para a gente estar vendo como é que está essa pessoa neste momento da vida dela, entendeu? É uma oferta. O Ouça Mais inicia tudo por aí, ouvir. Isso mesmo, ouvir. Rosali, na tua área, provavelmente dito, tu tens alguma coisa a passar para o pessoal, na parte de depressão, profissionais, principalmente os profissionais, eu me preocupo muito com essa parte do profissional. Mas é importante. É importante, como você falou, ser ouvido. Então nós estamos ali para atender as pessoas, ouvir, tomar um cafezinho com a gente, e qualquer sinal que você perceba que está te prejudicando, você deve procurar ajuda. Vai lá tomar um café com a gente, bater um papo. Legal. E o ambiente de vocês é super aconchegante. Isso. Então, para terminar, eu digo que no Setembro Amarelo, né, que é a prevenção do suicídio, eu acho que a palavra-chave que nós falamos, repetimos várias vezes, é ouvir. Né? Então, a família comece a ouvir, não só com o ouvido, mas com os olhos, esses sintomas, né? Uma pessoa que tem depressão, ou que tem, então, não só o homem de 50, mas como o jovem também, né, que são transições, né, de vida que pode vir a causar o suicídio, né. Então eu agradeço de coração a presença de vocês, e ouvintes da Curitiba FM, fiquem à vontade de entrar em contato conosco através da rádio, né, ou através do telefone da Ouça Mais. Qual é o telefone mesmo? 3042-7100. Ok, então.
bom dia a todos, um bom feriado a todos e obrigado novamente por vocês. Obrigada, Gelson. Bom Obrigado. Curitiba FM 98,3.